Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Muito boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, Luiz, Alexandre, Andy, César Coelho, Fernando, Dedé Felício, Tomás, Andrei. Muito boa noite a todos. Fala, José. Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa live de hoje. Na verdade, eu acabei clicando errado aqui no botão, porque era para ter começado às 8 horas, né? São 7h58. Então, vou dar um tempinho aí pra galera chegar, começar às 8 horas. Boa noite, Gard. Pedro. Ó o Danilo aí. Boa noite, Danilo. Beleza, cara? Ó o Senna. Olha o Senna. E vamos esperar aí a galera chegar, porque a galera botou o aviso, né, para as 8 horas e eu acabei começando aqui um pouquinho antes. Como é que vocês estão? Hora da fofoca aqui. Estamos só na intimidade aqui, a galera que chegou antes, né? Valeu, galera. Só na intimidade. O que vocês querem saber da vida, do universo e todas as coisas? Boa noite, Lucas. Quem de vocês aí já leu o livro do Philip Fisher? Algum dos livros do Philip Fisher? Boa noite, Fábio. Tudo bem com você? Tudo bem comigo. O que você deve me falar? Estou ainda no começo de começar a investir no exterior. Seja bem-vindo. Quem que falou isso aqui? Foi o Lima. Tenho, mas não li ainda. Qual livro para aprender análise gráfica? Nenhum. Esquece a análise gráfica. Análise gráfica é tipo astrologia. Não tem nenhuma utilidade. Nenhuma utilidade. Ó, a galera que tá chegando agora, a chamada já tá recolhendo, hein? Vamos esperar aí mais um minutinho pra gente começar de fato. Boa noite, boa noite. Vamos sentando, vamos pegando livro e caneta. Presente, presente, beleza. Então vamos embora aqui para a nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à nossa nona aula, nosso nono encontro aqui do desafio do Buy and Hold de 10 dias. Para quem chegou aqui de paraquedas, a gente está fazendo um desafio de 10 lives. Essa é a nona live, somente sobre os grandes nomes dos investidores de longo prazo e como que a gente pode aplicar as estratégias de investimentos deles na nossa carteira de investimentos atualmente. Então eu decidi fazer essa live, compartilhar um pouquinho com vocês. Eu aplico pessoalmente na minha carteira essas estratégias que eu trago aqui para vocês e foram essas estratégias que fizeram minha carteira ter uma performance na minha avaliação tão boa desde quando eu comecei a investir nos Estados Unidos em 2015. Então em azul aí tem a performance da minha carteira, deu 317% nesse período contra 170% do S&P 500 e contra 131% do Ibovespa. A carteira chegou a bater quase 437% ali no finalzinho de 2021, meados de 2021, e agora está ali acumulando ainda os 318% praticamente. Então a ideia, pessoal, é trazer para vocês aqui o que eu tive de grandes lições dos grandes investidores de longo prazo ao longo da minha jornada como investidor desde 2008. O que eu pude aprender, o que eu pude botar em prática e o que mais fez diferença. Para quem está chegando por agora, a gente já teve live sobre o Warren Buffett, foi a live de ontem, Peter Lynch, David Swensen. Vamos fazer do Charlie Munger amanhã. Tivemos do Eugene Fama, do John Bogle, do Bill Miller. Então, a ideia é trazer grandes aprendizados teóricos e aplicados na prática para você conseguir melhorar também a sua carteira de investimentos para o longo prazo. Fábio, meu Deus, cheguei agora, perdi as lives passadas, como que eu faço para acessar?
Por enquanto, elas estão no meu feed aqui do Instagram. Em breve elas vão sair do ar, mas se você quiser receber a gravação de todas as aulas, é só você clicar no link do meu perfil, se cadastrar na lista VIP do Dollar Masters, porque eu vou mandar a gravação para todo mundo que tiver cadastrado por lá. Você também vai receber todas as informações sobre o Dollar Masters, que é o meu curso, ao final da live de amanhã. Então a gente vai mandar por e-mail as informações, porque a gente vai abrir as inscrições para a nossa 12ª turma na quinta-feira, 8 horas da manhã. Fábio, quero conhecer mais sobre o seu curso, quero entender como funciona. Também lá no link do meu perfil você vai ver, vai cair na página onde a gente tem várias informações sobre o curso, depoimento dos alunos, para você aprender um pouquinho e entender um pouco melhor. E amanhã, depois da live do Charlie Munger, eu vou explicar como que funciona o Dollar Masters mais em detalhe, tá? E, bom, falando hoje sobre o Philip Fisher, né? Quem foi o Philip Fisher e por que a gente deveria escutar o que ele tem a dizer? O Philip Fisher, ele foi precursor do Warren Buffett e do Benjamin Graham. Ele nasceu em 1907, ou seja, quando o Buffett comprou a Berkshire, em 1965, mais ou menos, o Philip Fisher ele já tinha seus 60 anos, né? Então, ele é precursor do Warren Buffett. E ele tem... E por que eu gosto tanto do Philip Fisher? Porque apesar dele ser um investidor old school, porque é sempre importante a gente entender a realidade que esses caras estavam inseridos, né? Então, imagina, 1907 foi quando ele nasceu. Ele publicou o livro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, em 58, e ele começou a empresa dele de investimentos logo depois que ele se formou. Então, assim, naquela época era tudo muito precário de informações, de uma forma geral, e a abordagem do Philip Fisher é uma abordagem extremamente simples e prática na hora da gente selecionar boas empresas para o longo prazo. O Philip Fisher ele ficou conhecido por investir em empresas de crescimento. Mas veja bem, as empresas de crescimento que o Philip Fisher investia não tinham um foco 100% de crescimento, empresas que crescem de uma forma absurda. Ele tinha um foco em empresas que seriam mais parecidas com as empresas de crescimento moderado que a gente falou na live do Peter Lynch. Ou seja, aquelas empresas que já têm uma certa maturidade, mas ainda têm um bom tempo para crescer pela frente e elas ainda assim distribuem dividendos. E como o lucro dessas empresas tende a crescer, os dividendos tendem a crescer de forma exponencial. Quando a gente vai investir por longo prazo, é muito importante a gente entender qual que é o ciclo de uma empresa. O ciclo de uma empresa é o seguinte: alguém funda a empresa com capital próprio ou com capital de parentes, né? Junta ali algumas pessoas que acreditam no projeto, funda aquela empresa, a empresa vai crescendo, essa empresa chega a um certo tamanho que ela começa a ter rodadas de captação com investidores de private equity, que são investidores que investem em empresas de capital fechado. Normalmente essa empresa faz várias rodadas de investimentos para ir se capitalizando, para ir crescendo, até que chega um momento que faz sentido ela ir para a bolsa ou não. A gente tem empresas gigantescas que não foram para a bolsa, mas o caminho natural é a empresa ir para a bolsa de valores, abrir capital para conseguir se capitalizar mais ainda, para conseguir baixar o custo do capital próprio. A empresa consegue pegar juros mais baratos, por exemplo, de empréstimos quando ela é listada na bolsa, porque ela é uma empresa que é muito mais transparente, tem muito mais governança, a quantidade de informações públicas é muito maior, então isso faz a empresa conseguir crédito mais barato. A empresa foi para a bolsa, mas normalmente ela vai para a bolsa ali com 1 bi, 2 bi de valor de mercado, né, o mais comum. E aí ela está num estágio de crescimento, então vamos lá, a empresa saiu de um estágio embrionário para um estágio um pouquinho mais maduro, para um estágio de crescimento, né, bem agressivo. Quando ela chega no estágio intermediário, normalmente é quando ela vai para a bolsa, e aí ela começa a crescer de forma bastante agressiva, até chegar no estágio de maturidade. O que é a maturidade? É quando a empresa ela já domina relativamente o setor onde ela atua. Ela tem um grande market share daquele setor. Então aqui no Brasil, empresas como, por exemplo, Itaú, empresas como, por exemplo, Ambev, lá nos Estados Unidos, empresas como Colgate, como Coca-Cola, que são empresas que têm um market share gigantesco no mercado que elas atuam, muitas vezes atuam em vários países, e elas estão no estágio de maturidade, certo? Então, as empresas de crescimento moderado, normalmente elas estão mais ou menos, elas estão antes da maturidade, então elas não são empresas totalmente maduras num segmento, ou elas são empresas que são relativamente grandes dentro do segmento que elas atuam, mas esse mercado está em crescimento, como por exemplo o mercado de tecnologia. Então a Apple, apesar de ser a maior empresa do mundo, ela está no mercado onde ela consegue constantemente crescer. Inclusive um dos pontos que o Philip Fisher aborda é exatamente o que a Apple veio fazendo ao longo das últimas décadas. Então a gente tem dois tipos de empresas de crescimento, vamos botar assim. Uma empresa que está tentando se consolidar em um mercado que já é maduro. Um exemplo, por exemplo, Tesla.
Por que é tão evidente na Tesla isso? O número de veículos vendidos por ano no mundo é praticamente o mesmo há 20 anos. Então a gente tem um mercado que é maduro, consolidado. Para uma empresa crescer, outra empresa tem que perder valor de mercado. Porque ela está tomando o mercado diretamente dos seus concorrentes. Então, para cada carro que a Tesla vende, alguém deixou de comprar carro de outra montadora. E assim por diante. Então, a empresa ela é uma empresa de crescimento, mas ela está tentando se consolidar em um mercado que já é maduro. Ao passo que, se a gente pegar, por exemplo, empresas de tecnologia, a gente tem empresas grandes como Apple, Amazon, Google, que são gigantescas, mas é um mercado que está em constante expansão. Então, apesar de elas já serem maduras, elas estão no mercado que permite com que elas cresçam porque o mercado inteiro está crescendo. Então é importante entender essa diferença. E obviamente que a gente tem algumas empresas que vão estar em processo de crescimento mais acelerado e empresas que vão estar em processo de crescimento um pouquinho mais lento porque já estão chegando perto da maturidade, né? É como se fosse uma curva em S. Então a empresa começa embrionária, cresce de forma exponencial e depois começa a crescer num ritmo menor até chegar na maturidade. É importante entender essa dinâmica. Quando você for selecionar uma ação, você tentar entender onde que ela está inserida dentro desse contexto. E isso retrata muito bem uma frase do Peter Lynch, que a gente fez 2 lives atrás, mas a gente não falou essa frase, que é a seguinte: o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. Por quê? Quando a empresa está no estágio de crescimento, ela está reinvestindo de uma forma muito pesada, não sobra dinheiro para ela conseguir distribuir para os seus acionistas. Mas a partir do momento que ela está consolidada em um mercado que já é maduro, um mercado que tende a não crescer mais, ela não vai ter o que fazer com aquele dinheiro a não ser distribuir em forma de dividendos. Então, mesmo você que goste de uma abordagem de dividendos, uma abordagem mais pura em dividendos, se você pensa para o longo prazo, é interessante você ter algumas empresas de crescimento, porque inevitavelmente lá no futuro elas vão se consolidar como empresas de dividendos. Só que qual que é a diferença? Seu dividendo vai ser pequenininho hoje e vai ser muito maior lá no futuro, né? É basicamente essa a diferença. De você já comprar uma empresa madura, porque normalmente as empresas de dividendos, elas já estão aqui na maturidade, elas não têm mais para onde crescer. E é por isso que elas pagam tanto dividendo, não tem mais para onde a empresa crescer. Ao passo que as empresas de crescimento têm um futuro longo pela frente. Então, na live de hoje a gente vai falar sobre as 15 forças de Philip Fisher. Deixa eu ligar aqui o meu relógio de tempo de live, que eu sempre ligo atrasado. Porque tem um relógio grande aqui atrás que eu consigo ver. Mas são as 15, vamos botar assim como 15 forças de Philip Fisher, porque é um checklist de 15 etapas que ele passa quando ele vai analisar uma empresa. Eu não gosto muito dessa ideia de checklist, porque parece, se a empresa atender esses critérios, eu vou dar notas, né? Então, vou checar, ok, aqui não, depois vou tomar uma decisão em cima disso. A ideia não é essa, a ideia é você utilizar esses 15 critérios que a gente vai ver aqui em seguida, para você conseguir entender melhor a empresa e aprofundar mais a sua análise. Eu gosto de falar como se os investimentos em ações, eles passam por 3 dimensões. Deixa eu pegar um objeto aqui. A gente só enxerga em 2 dimensões, certo? A gente vive num universo que tem 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Só que a gente só enxerga em 2 dimensões. Então, se eu mostrar esse controle remoto aqui para vocês, do ar-condicionado, você está vendo só essa parte do controle, certo? Para você entender o que é esse objeto, eu vou ter que rodar ele, ó, a lateral dele é assim, ó, tá escrito aqui atrás do escritório, aqui em cima é assim, aqui embaixo é assim e aqui é assim. Quando a gente vai analisar uma empresa, é exatamente isso que a gente tem que entender. Quando você está analisando o modelo de negócios da empresa que você vai investir, você está olhando só a parte da frente aqui, por exemplo. Aí quando você analisa os resultados da empresa, você está olhando só essa parte daqui. Quando você analisa as vantagens competitivas, você está analisando essa lateral, por exemplo, e assim por diante. Então, para a gente ter um entendimento completo de um investimento que a gente está fazendo para o longo prazo, é importante entender que a gente não consegue analisar e estudar tudo ao mesmo tempo. Mas mentalmente, o modelo mental que você tem que utilizar é esse. Bom, primeiro eu vou ver os números da empresa. Pô, legal, os números são bons, a empresa tem crescimento de receita, tem manutenção de custo, né, frente à receita, tem uma evolução interessante de lucro bruto. Como que estão as despesas da empresa? Elas vêm crescendo, elas vêm diminuindo, elas vêm crescendo num ritmo maior que a receita, num ritmo menor? Como que estão as margens, né? A margem operacional da empresa, por exemplo? Como que vem o endividamento? Opa, eu bati o olho nos números,
sei mais ou menos como que a empresa vem financeiramente nos últimos anos. Beleza, isso é uma parte, mas isso não diz tudo, né? Isso diz só um lado aqui do objeto. Beleza, vamos entender o que essa empresa faz, né? Porque eu posso pegar um quadro de resumos de resultado de qualquer empresa e bater o olho ali em 5 minutos eu entendo mais ou menos o que aconteceu com a empresa nos últimos 10, 20 anos. Só que, qual que é o produto que essa empresa vende? Ela tem um gargalo muito grande com fornecedores, ela tem uma vantagem de oferta, ela tem uma vantagem de demanda, ela tem ganho de escala, os produtos são desejados pelos clientes, a empresa vende uma commodity ou ela vende um produto diferenciado? Quem são os principais concorrentes? Como que o mercado vê a empresa frente aos outros concorrentes? A marca tem uma empresa forte? Então, cada parte dessa análise, você vai estar vendo uma dimensão da empresa. E aí, no final, quando você junta tudo na sua cabeça, você entende que é um objeto 3D. É que esse controle aqui não é uma impressão em uma folha de papel, é um objeto 3D. Então, eu gosto bastante dessa abordagem quando eu estou analisando as empresas. Não é mais fácil ver o gráfico da cotação e fazer o inverso? Se tiver em ascensão é sinal de lucro? Não, Eduardo, nem sempre quando as ações estão subindo ali no curto prazo, a empresa está aumentando o lucro, né? É óbvio, se eu pegar um gráfico de 20 anos e ver que as ações estão crescendo de forma bem exponencial, igual os vários exemplos que eu dei para vocês, né? Então vamos pegar aqui da live de ontem, a live do Buffett. Beleza, se eu pegar esse gráfico da Apple lá de 2013 até 2023, eu tô vendo que esse gráfico está crescendo de uma forma bem exponencial, né? As ações saíram de 10 dólares para quase 200 dólares. É óbvio que quando eu for olhar os resultados da Apple, eu vou ver que o lucro da empresa e a receita hoje é muito maior do que lá em 2013. Mas se você pega o horizonte menorzinho de tempo, você pode se enganar em relação a isso. Então é importante ter essas dimensões, tá? Quais foram os livros do Philip Fisher que inspiraram essa live, tá? Então, se você gosta dessa abordagem, tem esse livro aqui que é o seguinte: Investidores Conservadores Dormem Tranquilos. E olha que interessante, né? Uma carteira de investimento 100% em ações. Como investir em ações de forma conservadora. Porque investidores conservadores dormem tranquilos. Conhecimento absoluto pode gerar perda de dinheiro e outras lições da filosofia Fisher. Esse livro aqui é um livro bem basiquinho, tá? Bem basiquinho, mas sobre filosofia de investimento em ações por longo prazo. É quase como que apresentando o mercado de ações para os investidores que não conhecem, tá? Mas é um livro legal, um livro fácil de ler, são 100 e poucas páginas, 130 páginas. Se você tiver interesse, recomendo. E o outro é esse daqui, tá? Esse daqui é um livro bem legal, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Não siga o rumo da multidão e outras lições de Fisher sobre o que comprar e quando vender. Esse livro daqui ele foi publicado em 1958, tá? Você não vai achar ele nessa edição, essa daqui é uma edição bem antiga. E como eu sou tarado das edições novas, eu tenho aqui a edição nova, que é essa daqui, ó, Philip Fisher, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Então provavelmente você vai achar essa capa aqui quando você for comprar, tá? Dá o print aí para você não esquecer depois. E é isso. E aqui é até interessante, né? Tem até uma dedicatória do Buffett, ó. Sou um leitor ávido por tudo o que Philip tem a dizer. E recomendo a obra dele a você, Warren Buffett. Então, é um cara muito bom. E ele nasceu em 1907, eu tô olhando pro lado porque o roteiro tá aqui, tá? Pra não esquecer de falar nada pra vocês. Ele foi famoso por ter tido uma visão visionária, né, sobre como abordar investimentos por longo prazo ao publicar seu livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários em 1958. Lembrando, lá da live do Eugene Fama, né, foi em mais ou menos na década de 50 e 60, quem estava na live lembra, que os estudos começaram a ser feitos sobre entender se o mercado de ações tem uma tendência, uma expectativa de retorno positiva no longo prazo. Ou seja, nessa época, né, até antes disso, não se sabia ao certo se as ações tinham, de uma forma geral, valorizações, tendência de valorização no longo prazo, o que depois foi confirmado academicamente. Então, esses caras eles eram muito fora da curva e muito à frente ao seu tempo, né? O próprio Buffett, com certeza, também. Porque os caras conseguiram entender isso lá atrás, quando isso não era testado academicamente, teoricamente. Então, no feeling, os caras conseguiram perceber isso.
Ele foi estudante de business, né, de administração na Universidade de Stanford, mas saiu da faculdade para abrir sua empresa de gestão e consultoria financeira, onde trabalhou até os 91 anos, né? Ele faleceu em 2004. Em seu famoso livro, Philip Fisher aborda 15 questões fundamentais para se refletir sobre as empresas ao selecionar as melhores ações para o longo prazo. Philip Fisher era conhecido por selecionar e investir em empresas que apresentam crescimentos excepcionais nos seus resultados. E é sobre como encontrar esse tipo de empresa que as 15 questões fundamentais se baseiam, tá? Aqui é importante a gente entender que esse checklist é só um modelo mental para a gente conseguir entender melhor as empresas para o longo prazo, para a gente conseguir olhar para as dimensões da empresa com uma profundidade maior, tá? E o primeiro deles, né, vamos chamar aqui de as 15 forças de Philip Fisher, as 15 forças das empresas sob a ótica do Philip Fisher. Então a primeira delas que ele aborda no livro é a seguinte: a empresa possui produtos ou serviços com potencial de mercado suficiente para viabilizar um aumento considerável nas vendas por diversos anos? Isso é uma pergunta interessante. E a gente vê, vou pegar alguns exemplos das empresas que a gente falou nas lives anteriores. A gente pega, por exemplo, a Apple. Quando a gente pega a Apple, ela lançou o primeiro iPod em 2001. O primeiro iPod foi lançado em 2001. Depois que ela lançou o iPod, a gente teve alguns lançamentos interessantes. A gente teve o lançamento do iPad. Então, a Apple só tinha computadores, né? Então, e a Apple sempre revolucionou muito, né? Tinha até o iMac, que era aquele computadorzinho coloridinho, né? Que era tudo integrado ali na tela junto com a CPU, que era uma coisa bem inovadora. E ela lançou o iPod em 2001. Eu tinha um iPod, eu tenho ele até hoje aqui. Tava aqui um dia desse, não pegava para mostrar para vocês. Depois lançou o iPad. Depois lançou o iPod Touch. Depois lançou o iPhone. Lançou o AirPod, fone de ouvido sem fio, que gera uma receita gigantesca para a Apple hoje. Se não me engano, só o AirPod ele já era perto de 45 bilhões de dólares de receita. E assim por diante, a empresa vai sempre inovando, criando novos produtos, os monitores que voltaram agora na Apple, os próprios óculos que a Apple lançou agora, né? Vamos ver no que vai dar isso. O próprio iPhone, que é o celular mais vendido do mundo. A maior market share de celulares do mundo é da Apple, 40% dos celulares do mundo são iPhones. Então, dentro dos iPhones, depois que o Steve Jobs faleceu, teve vários modelos de iPhone, que era uma coisa totalmente contra o que o Steve Jobs queria, né? Ele sempre quis um produto único, então ele deve estar se remexendo na cova, mas essa ideia ela é bem interessante, tá? Então, para pensar o seguinte, muitas vezes quando as pessoas olham para as empresas e às vezes acham que a empresa está muito cara, frente a algum fundamento, olhando por múltiplo, qualquer coisa do tipo, para pensar, lá em 2001, quando a Apple lançou o iPod, não tinha como o mercado prever que 10 anos depois, né, 20 anos depois, 15 anos depois, a empresa ia lançar um AirPod, um fone que ia simplesmente gerar uma receita gigantesca para a empresa, né? Existe o imponderável, aquilo que a gente não sabe que vai acontecer e que pode acontecer, que agrega valor para a empresa. Então, muitas vezes o mercado já avalia isso, né? Então, a empresa parece cara, só que o mercado já está vendo, né, essas possibilidades, né? Essas possibilidades que o mercado não vê anteriormente. Então, assim, é importante entender, né? A empresa trabalha dessa forma para estar constantemente criando novos produtos e vendendo esses novos produtos para aquela sua base de clientes, porque os clientes da Apple são muito fãs, né? Então, para uma empresa de crescimento conseguir crescer, ela tem que ter isso. E opcionalidade era a palavra que estava me faltando, né? Chama opcionalidade isso. Então, opcionalidade é a empresa ter possibilidades de gerar receita que hoje a gente nem imagina. Ao passo que se você for pegar uma empresa de geração de energia, você não vai ver isso. Então, é exatamente por isso que uma empresa de energia elétrica, normalmente, ela é uma empresa de dividendos, né? Uma empresa de geração, uma empresa de transmissão. Não existe inovação naquele setor, especificamente, inovações muito grandes ou criações de novos produtos. É basicamente um mercado meio commodity, todo mundo faz a mesma coisa.
Um outro ponto que é interessante é que, às vezes, empresas maduras conseguem trabalhar isso muito bem. Então, a gente vê, por exemplo, a Ambev criando novos produtos, né, com a Skol Beats, com aquela Skol GT de gin tônica, agora com a Mike's, que eles compraram, e marcas de cervejas, tipo Spaten, por exemplo. Então a empresa, mesmo que ela já seja consolidada, ela pode tentar estar criando ali novas linhas de receita. O próprio McDonald's, de uns 7 anos para cá, quando as hamburguerias premium começaram a aparecer, o McDonald's começou a inovar e colocar novos produtos no cardápio, né? Então eu lembro quando eu era mais novo, você entrava no McDonald's, meu pai, eu lembro, olha como é que a inflação é louca, né? Meu pai me dava R$ 20 no final de semana, que era o suficiente para eu ir lá no Pier, que é um shopping aqui em Brasília, e era mais ou menos o seguinte, eu gastava, era tipo uns R$ 6 a meia do cinema, e não tinha nenhuma promoção que era mais de R$ 10. Eu lembro até hoje, que eu olhava assim no cardápio do McDonald's, não tinha nenhuma promoção que era mais de R$ 10. Ainda sobrava um dinheiro ali para as balinhas no cinema, né? Então, só que naquela época, o McDonald's tinha o quê? Tinha Big Mac, quarteirão, cheddar, McFish, McChicken, né? Eram 5 sanduíches. Hoje você chega no McDonald's, é um cardápio bem extenso que a empresa foi criando ali para atrair outros clientes que gostam de outros tipos de hambúrguer. É o Zé Delivery da Ambev, né? O pessoal tá colocando aqui. Então, de novo, primeiro ponto para fechar, a empresa possui produtos ou serviços com potencial de mercado suficiente para viabilizar um aumento considerável nas vendas por diversos anos. É importante fazer essa reflexão. Ou às vezes a empresa vende um produto, por exemplo, o Chipotle, né, falando aqui de crescimento. A empresa muitas vezes vende um produto que não tem muito... O produto dela não vai mudar, mas ela está abrindo unidades todos os anos e tem uma infinidade de lugares para a empresa abrir novas lojas, por exemplo, né? Então é uma abordagem assim também, apesar do Chipotle estar renovando também no cardápio. A LVMH, apesar de ser o maior conglomerado de marcas de luxo, dona da Louis Vuitton, da Tiffany, por exemplo, eles constantemente estão trazendo novos produtos. A Patek, que é uma marca de relógios muito famosa, que não é da LVMH, fez uma collab com a Tiffany, que é uma marca da LVMH. A LVMH comprou a Tiffany por uns 15 bilhões de dólares, se eu não me engano foi ali em 2019. Então, a Tiffany faz parte da LVMH e eles estão buscando sempre essas parcerias para conseguir criar novos produtos, agregar valor às marcas, conseguir expandir ali a sua base de clientes e o consumo de cada cliente da marca. Então vamos lá. Segunda força aqui sobre o artigo do Philip Fisher. A administração está determinada a continuar a desenvolver produtos ou processos que aumentam ainda mais o potencial do total de vendas, caso o potencial de crescimento das linhas de produção mais atraentes no momento já tenha sido explorado exaustivamente. Então entender ali, quando você lê os releases das empresas, o que a administração da empresa, que é quem escreve ali o release, está vendo para o mercado como um todo. Então, assim, a própria VEG, por exemplo, se a gente for olhar, a VEG é uma empresa que se enquadra muito no que o Philip Fisher gostava de investir, que é aquele tipo de empresa que cresce, mas distribui uma boa quantia de dividendos, é uma empresa grande, já relativamente madura, mas que tem uma linha grande ainda de possibilidades de expansão. Então a VEG, se você voltar nos últimos 10 anos, ela fez uma aquisição de dezenas de outras empresas, foi para o mercado de energia solar, conforme o mercado de energia solar começou a crescer. Então, assim, a empresa está constantemente, apesar dela ter um mercado muito grande para ela conseguir expandir, ela também foi crescendo e gerando outras linhas de negócios que são correlacionadas com o core business dela. A Tesla, por exemplo, ela comprou, se não me engano, foi em 2015, uma empresa que chama SolarCity. A SolarCity, ela fazia painéis solares e telhas solares. Então isso tem, e baterias, né? Então isso tem tudo a ver com o negócio da Tesla, porque hoje lá nos Estados Unidos você consegue encomendar um telhado solar para sua casa da Tesla com uma bateria integrada, então você fica totalmente off-grid, você não precisa nem conectar a sua casa na rede de energia e você carrega o seu carro lá, então agrega valor para o ecossistema, uma nova linha de negócio ali dentro. Então entender se a empresa está buscando esse tipo de novas frentes e novas linhas de negócios. Agora, lembrando que a gente está falando sobre a escolha de empresas de crescimento.
Uma empresa de dividendos não vai ter essa característica, normalmente, né? Apesar do exemplo que a gente deu da Ambev, a maioria das empresas que são consolidadas de dividendos, elas tentam mais ou menos manter o market share ali. Se você for para Colgate, né, ver os produtos da Colgate, por exemplo. Mas muitas vezes a empresa, mesmo madura, de novo, ela vai procurar novas linhas de receita. Se a gente olhar a Coca-Cola, por exemplo, ela veio fazendo várias aquisições que fogem até do mercado de refrigerantes. Lá no meu canal tem um vídeo de análise da Coca-Cola para quem quiser aprofundar um pouco mais na análise da empresa. Então, entender o que a empresa está fazendo para conseguir continuar crescendo. Ela está totalmente acomodada naquele produto que ela tem. Terceiro ponto. Quais são os efetivos esforços da empresa em pesquisa e desenvolvimento com relação ao seu porte? Ou seja, quanto que a empresa investe, quanto que ela está investindo em pesquisa e desenvolvimento. Isso é um pouco difícil da gente avaliar, da gente ter um feeling, porque muitas vezes esses investimentos eles ficam perdidos ali no meio das despesas da empresa. Uma coisa até que a Amazon fez durante décadas para não pagar imposto, né? Deixa eu puxar aqui os dados da Amazon. A Amazon ela é uma empresa de crescimento agressivo já há várias décadas, né? Praticamente desde quando ela começou. E não sei se você sabe, mas as empresas elas pagam imposto sobre o lucro. Se a empresa não tem lucro, ela não paga imposto, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela ainda vai pagar ali ICMS, SS, que vai em cima da base de receita, mas o grosso do imposto fica sobre o lucro. Se a empresa não dá lucro, ela não vai pagar imposto. Agora, existem dois tipos de investimentos que a empresa pode fazer, como por exemplo, quando a empresa compra um maquinário, quando a empresa compra um imóvel, quando a empresa está comprando equipamentos, por exemplo, isso não é uma despesa, isso não transita na DRE. Isso não é calculado na base de cálculo do lucro da empresa. Isso sai do caixa, vai para investimentos, mas o lucro da empresa não contabiliza esse tipo de investimento. Agora, adivinha que tipo de investimento entra como despesa na DRE e abaixa o lucro da empresa? Contratação de pessoas. Então a Amazon sempre investiu de forma muito agressiva e sempre contratou muita gente para continuar crescendo, aumentando a sua despesa, mas na verdade é um investimento, não é uma despesa. Ter um lucro muito pequenininho para não pagar imposto, ou pagar a menor quantidade de imposto possível e crescer absurdamente. Então a gente vê, de 96 até 2002, a Amazon ela deu prejuízo todos os anos. Mas a receita saiu de 16 milhões de dólares para 5 bilhões de dólares nesse período. De 2003 até 2010, mais ou menos, 2011, a receita da empresa saiu de 5 bi para 60 bi de dólares e o lucro ali sempre muito pequenininho, 35 milhões, 500 milhões, uma margem bem pequena, né? Até por ser do próprio varejo. 2012 um prejuízo pequenininho, 2014 um prejuízo pequenininho e a receita decolando. A receita já estava em 100 bilhões de dólares lá em 2015. Hoje, nos últimos 12 meses, a gente viu a empresa reportar 524 bilhões de dólares de receita e um lucro de 4,3 bilhões de dólares. Ou seja, a empresa continua crescendo, boa parte desse investimento está ali dentro da receita, das despesas da empresa. Então, quando você conhece o negócio, você começa a entender como que cada uma das empresas funciona. Mas, basicamente, pesquisa e desenvolvimento tem muita empresa que informa, mas uma métrica muito boa para você ver, porque isso depende muito do tipo de empresa, né? Normalmente, pesquisa e desenvolvimento tem mais a ver com uma empresa de tecnologia. Mas uma boa métrica para você saber se a empresa está com o pé no acelerador crescendo ou se ela está ali tranquila, é você olhar qual é o percentual do lucro que a empresa está distribuindo em forma de dividendos, que a gente chama de payout. Então isso te dá uma boa ideia. Uma outra boa ideia é você ver quanto que a empresa está investindo, que a gente chama de CAPEX, isso é um número que é informado pela empresa, frente ao fluxo de caixa operacional. Ou seja, quanto que a empresa está gerando de caixa das suas operações e desse caixa, quanto que a empresa está investindo. Então a gente consegue ter uma boa sensibilidade do nível de velocidade que a empresa está fazendo os investimentos dela. Quarta força aqui do Philip Fisher, vou dar uma acelerada aqui para a gente tentar fechar com 1 hora de live, conforme eu sempre prometo para vocês. A empresa possui uma organização em vendas acima da média. Isso daqui eu coloco muito na conta do contexto que o livro foi escrito no contexto da época do Philip Fisher. Porque antigamente, né, a forma como as pessoas vendiam é totalmente diferente da forma como as empresas se organizam para vender hoje. Antigamente as pessoas faziam cold call por ligação para as pessoas nos telefones residenciais ali através da lista telefônica, né? Quem aí é da época da lista telefônica?
Eu sou dessa época, eu lembro das listas telefônicas. Então o pessoal saía ligando para vender enciclopédia, vender Barça. Então o mercado era muito menos organizado, a gente não tinha tecnologia, não tinha internet. Na época do Philip Fisher não tinha nem direito televisão, né? Então a gente tem que entender que isso daqui era muito relevante, ter ali um time de vendas. Mas de qualquer forma, até hoje é importante entender como que é o comercial daquela empresa. É muito difícil você se aprofundar nesses pontos específicos, porque é difícil você... Como é que você vai avaliar o time de vendas de uma empresa que você investe? Como que está o comercial da Localiza? Como é que está o comercial da Movida? Como é que está o comercial de, sei lá, da M. Dias Branco? É difícil você avaliar isso. Então, eu gosto pessoalmente de avaliar mais o resultado da empresa. A empresa está conseguindo entregar resultado? Eu não quero saber qual que é o método de vendas que eles utilizam. Eu quero saber se a empresa está crescendo receita trimestre após trimestre, conseguindo aumentar ali a sua fatia de mercado e como é que isso está evoluindo. Eu gosto de olhar muito mais para os resultados do que para as métricas. Mas para... por exemplo, outras empresas nem faz sentido. Você investe numa empresa como a Dollar General, como a Costco, por exemplo... Não faz muito sentido, são supermercados, né? Eles não têm que vender, eles têm a loja lá, a pessoa entra e compra o que ela está precisando. É óbvio que podem ter campanhas pontuais, enfim. Então é interessante entender isso. Mas mais do que entender, né, se a empresa possui uma organização em vendas acima da média, é entender como que a empresa vende os produtos. Então, no caso da Costco, para o cara ir no supermercado, ele tem que pagar uma anuidade. Então, a empresa tem uma previsibilidade de receita muito grande da base de assinaturas e depois ela vende os produtos ali dentro. A Dollar General, como é que ela funciona? Ela é um supermercado mais local, só que eles conseguem vender os produtos ali no varejo com a margem muito maior do que lá na Costco. Normalmente a pessoa vai na Dollar General, primeiro porque ela não tem dinheiro para pagar a anuidade da Costco, segundo porque normalmente não tem Costco onde ela tá, porque é mais nas regiões de subúrbio. Terceiro, porque ela não tem dinheiro para comprar no atacado. Ela não vai comprar uma caixa de 10 pastas de dente. Ela vai comprar uma pasta de dente. E aí a Dollar General consegue vender com uma margem muito maior do que a Costco, por exemplo. Não é à toa que a Dollar General tem a maior margem de lucro de todas as varejistas de supermercado lá dos Estados Unidos. Mais que o Walmart, mais do que todas as outras. Então entender como que a empresa vende, né? Entender qual que é o apetite das pessoas para aquelas empresas. Por exemplo, lá no Chipotle é muito comum, se você for lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo só de análise do Chipotle, é comum, quando eu estava lá em Nova York, por exemplo, a gente foi para Wall Street passear e a galera desce para almoçar. Sem brincadeira, o Chipotle que a gente passou na porta, a fila dava volta no quarteirão. Dava volta no quarteirão. A galera de terno do lado de fora esperando para ficar na fila para pegar um burrito, né? Então você consegue entender que tem as pessoas de fato gostam muito daquele produto para se submeter àquilo dali. A própria Apple, quando vai lançar iPhone, a galera dorme na porta da loja para comprar. Então entender um pouco esse processo de vendas, qual que é o apetite, né, dos clientes da empresa, quão aficionados os clientes são em relação àquela empresa. É importante entender isso. Quinto ponto aqui, quinta força do Philip Fisher. A empresa possui uma margem de lucro considerável. E aqui é interessante, né? O que é margem de lucro, para quem não sabe? Margem de lucro é quanto que a empresa deu de lucro frente à receita. Quantos por cento daquele valor que a empresa vendeu sobraram para a empresa no final do dia. E aí a gente tem três margens de lucro, tá? A gente tem a margem de lucro bruta, que basicamente é a receita menos o custo daquele produto que foi vendido, só o custo para fabricação ou por quanto que a empresa comprou, né, e por quanto que ela vendeu, qual foi o custo que ela teve para comprar aquele produto e vender. E é muito simples, a primeira coisa que aparece na DRE. A DRE, para quem não sabe, é uma demonstração financeira que parte da receita e vai lá embaixo até o lucro líquido. Então a gente tem a receita que a empresa teve, menos o custo dos produtos vendidos. Opa, cheguei no lucro bruto. Qual que é a margem de lucro, né? Quanto que sobrou de lucro bruto dividido pela receita. Depois eu vou tirar as despesas da empresa. O que são as despesas? Pagamento de funcionário, luz, energia, sede administrativa, o time comercial, o marketing, todas as despesas, os gastos que não são relacionados ao custo da empresa. Então ali nas despesas, opa, chego no lucro operacional. Quanto a empresa gerou de lucro das suas operações. Esse lucro dividido pela receita me dá um percentual de quanto da receita está sobrando de lucro para a empresa. Depois eu vou tirar as despesas financeiras, ou seja, juros da dívida, vou tirar o imposto que a empresa paga sobre esse resultado e chego lá embaixo no lucro líquido, de novo dividindo o lucro líquido pela receita, a gente chega ali no nosso
na nossa margem de lucro líquida, que é o que importa no final do dia, quando está sobrando de dinheiro para o acionista ali no final do dia, quando está sobrando para a empresa. A margem de lucro ela tem muito mais a ver com o segmento que a empresa atua do que de fato com a empresa ser boa ou ruim. Porque se você vai para o varejo, não é? A margem é muito baixa. Você pega, por exemplo, farmácia. A margem é muito baixa, porque o remédio que você compra na Drogasil é o mesmo remédio que você compra na Pague Menos, é o mesmo remédio que você compra na Rosário. Então, basicamente é uma guerra de preços porque não existe diferenciação daquele produto. Quando você vai nos supermercados, por isso que os supermercados têm uma margem tão baixa também. Porque o produto, o leite que você compra, o biscoito, o arroz, o feijão, é o mesmo em todos os supermercados. Então, quanto mais commodity o mercado é, quanto mais padronizado o mercado é, menores são as margens, porque a pessoa está escolhendo comprar ali só porque é mais perto da casa dela, ou às vezes é um pouquinho mais barato e entra aquela guerra de preço. Então a margem ela tem muito mais a ver com o setor que a empresa está, com o segmento, do que de fato com ela ser uma boa empresa ou não. Agora, como que a gente avalia uma boa margem de lucro dentro de uma empresa? É você comparar com a dos concorrentes. Então, vocês verem no vídeo que eu falo lá das empresas de varejo nos Estados Unidos, que eu falo da Dollar General, eu comparo qual que é a margem da Dollar General, qual que é a margem do Walmart, qual é a margem da Target, qual que é a margem da Costco, né? Então, você compara essas margens para você entender. E, de novo, né? Quando a gente olha a margem de uma empresa, a gente está olhando só uma dimensão. Estou olhando só uma dimensão. Por que a margem da empresa é tão grande? Aí você vai buscar informações, né? Ah, não, a margem é grande porque a empresa não vende no atacado, ela vende no varejo, e porque ela vende no varejo, ela consegue, no caso da Dollar General, colocar um preço maior do que o cara que está comprando no atacado. Beleza, interessante. Um outro ponto também é que a proposta da Dollar General é eles terem poucos fornecedores. Então, quando você entra na Dollar General, você não tem lá 40 pastas de dentes diferentes, como tem no Walmart. Eles fecham exclusividades com os fornecedores, então só tem Colgate, por exemplo. Então, eles são um cliente muito grande dos fornecedores e eles conseguem comprar mais barato, o que aumenta mais ainda a margem, porque o custo de aquisição diminui, né, daquela pasta de dente, por exemplo. Então, conforme você vai analisando a empresa, você vai entendendo a história que está sendo contada. E, Fábio, mas você precisa ser um gênio para fazer isso? Não, a própria empresa fala isso. Você lê o release de resultados, eles falam, olha, nossa margem é melhor do que a margem maior do que a margem do resto do mercado, porque a gente foca em poucos fornecedores, a gente tem uma linha menos extensa de produtos, de opções, a gente consegue colocar um valor maior que os nossos concorrentes porque a gente não vende no atacado, a gente vende no varejo. A própria empresa fala isso, é só você ir lá ler o que ela está falando, né? Isso é bem interessante. Deixa eu ver mais algum exemplo aqui, pra gente também não perder muito tempo aqui no quinto ponto, né? Faltam só 10. Um outro estudo que é bem interessante, que corrobora ainda com essa tese da Dollar General, é que as pessoas tendem a consumir mais quanto menos opções elas têm. Teve um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos bem interessante. Eles pegaram a mesma rede de supermercado e eles dividiram as lojas. Um tipo de loja, né? Lojas A e lojas B. Nas lojas A, a pessoa tinha 29 opções de geleia. Então tinha geleia de goiaba, geleia de uva, geleia de morango, 29 opções. E na outra rede de supermercado eles botaram só 3 opções. Então tinha lá morango, uva e kiwi, por exemplo. Na rede de supermercado, nas lojas que eles colocaram só 3 opções, as pessoas consumiam muito mais do que na loja que tinha 29 opções. Porque para o cérebro humano é muito difícil pensar, nossa, mas qual que é a melhor, qual que eu gosto mais, né? No caso da geleia é o mesmo preço. Mas quando você tem produtos concorrentes ali com preços diferentes, a pessoa às vezes prefere nem tomar a decisão do que de fato escolher. Não, nem quero tanto geleia assim, porque eu vou ter que escolher aqui, tem muitas. Ou às vezes pasta de dente, lá tem 40 opções, uma mais cara, outra mais barata, um tubo maior, outro tubo menor. A pessoa acaba, em vez de levar 3, ela vai levar só uma, para não ter o risco de tomar a decisão errada. Eu pessoalmente acho até que essa estratégia da Apple de ter muitos produtos, qual que é a ideia da Apple? Em vez de a gente fazer só um iPad, vamos fazer vários iPads para atender vários públicos diferentes, tanto de renda quanto de necessidade. Só que muitas vezes isso acaba gerando mais confusão, né? Eu mesmo demorei anos para comprar um iPad porque eu não conseguia escolher qual era o melhor, se era o menorzinho, se era o maior, se era o Pro, se era o não sei o que, o E. Então as empresas têm que tomar cuidado com isso também. Vocês já devem ter passado por isso. O Souza falou até que é o caso do Chipotle. Você chega lá no Chipotle, ele tem 2 opções. Ou você vai comer um burrito ou você vai comer um bowl, que é o que tem dentro do burrito, dentro de um prato, né? Então você não tem muita opção. Você escolhe feijão preto ou feijão marrom.
arroz ou sem arroz. Então, é uma tomada de decisão muito fácil. Então, entender, né, sobre a margem da empresa, como que ela se posiciona, por que ela tem aquela margem, como que ela vê essa margem frente aos seus concorrentes. Sexto ponto aqui, o que a empresa faz para manter ou melhorar essas margens de lucro? Então, voltando no caso do McDonald's, é interessante ver, né, a empresa evoluiu a margem de resultado, por exemplo, tirando as lojas próprias. A empresa não tem quase mais nenhuma loja própria. Hoje os McDonald's são quase todos franquias. Só 4% das lojas do McDonald's são lojas próprias. Isso aumentou muito a margem da empresa, porque agora ela só recebe royalties, né? E os aluguéis dos restaurantes. Então, o que a empresa faz para manter ou melhorar as margens de lucro? Porque você pode melhorar a margem de algumas formas. Você pode aumentar a receita, você pode diminuir custo, você pode diminuir despesa. Então, entender como que as coisas estão andando nesse sentido. O pessoal tá falando aqui, a nomenclatura do iPad virou maluquice, tem vários tipos e ficou tudo uma bagunça, né? Sétimo ponto, pra gente dar uma acelerada aqui, a empresa possui boas relações trabalhistas com o seu quadro pessoal. Isso é bem interessante, assim. Isso não é tão fácil de você ver, não é tão sensível, mas muitas vezes você pode ver o que, por exemplo, no caso da Costco, eles conseguem segurar muito os funcionários porque eles pagam plano de saúde, plano de dentista, vários auxílios para os funcionários. Então eles têm essa cultura de conseguir dar um bom ambiente de emprego, né, para os funcionários. Isso é bem interessante. O seguro de saúde que eles pagam é muito melhor do que os concorrentes, eles conseguem manter ali a base dos funcionários. Outra forma de você ver isso mais prática é só você abrir o balanço patrimonial e ver quanto que a empresa tem de passivo trabalhista, né? Também é uma forma de você avaliar isso. Mas, pessoalmente, esse ponto aqui eu não acho tão relevante assim. É interessante entender a cultura da empresa um pouco, mas não acho que isso seja um ponto tão relevante assim. Oitava força, a empresa possui boas relações com seus executivos ou a empresa está toda hora trocando de executivo? É interessante empresas que possuam ali um CEO que tenha 10 anos de casa, ou eventualmente quando o CEO se aposenta, quem substitui ele é uma pessoa que tem muito tempo de mercado, ou tem muito tempo da própria empresa. É interessante entender isso. E como que é a política de remuneração dos executivos. Porque é interessante que os executivos da empresa sejam remunerados em ações. A maioria das empresas listadas na bolsa tem um plano onde os executivos eles recebem ações da empresa como forma do pagamento. Por quê? Porque você tem um alinhamento. Né? A remuneração dele está em ações, então o administrador da empresa, o CEO, o CFO, o CIO, etc., CMO, vão estar alinhados com uma estratégia de longo prazo. E normalmente essa remuneração ela vem com lock-up. Então o executivo fica 5 anos, 7 anos, 10 anos sem poder vender a ação daquela empresa. Você está recebendo ação agora, mas você só pode vender daqui 10 anos. Então trabalha para daqui 10 anos a empresa estar valendo mais. Isso sem fraudar os balanços, né? Igual a gente já viu acontecendo. Então, assim, mas é uma política muito comum no mercado, é uma política que é relativamente comum, tá? Para a maioria das empresas que a gente encontra na Bolsa de Valores. Moro nos Estados Unidos. Sobre a Costco, é verdade, Fábio. O seguro de saúde é bom. Exatamente. Nona força aqui do Felipe Fischer. A empresa conta com certa profundidade com relação à sua gestão. Ou seja, a gestão da empresa, ela permeia ali todas as camadas da empresa ou você tem ali os executivos fechados, né? É muito comum a gente ter, principalmente em empresas familiares, essa questão da cultura ser muito fechada ali entre os familiares da empresa, entre os controladores, entre os diretores, os conselheiros de administração. Empresas familiares, elas são muito mais comuns aqui no Brasil, né? A própria M. Dias é uma empresa familiar, a própria Zetec é uma empresa familiar. Então, assim, é importante entender, a VEG é uma empresa familiar, então é importante entender um pouco, se você tem um controlador muito relevante, esse controlador é um controlador familiar, né? Uma família que criou a empresa há muito tempo e vem tocando a empresa até hoje, é importante entender um pouco da cultura dessas pessoas que estão ali, porque eles comandam a empresa. Lá nos Estados Unidos, o que é mais comum é que as empresas listadas na bolsa sejam corporation,
que são corporations? São empresas que não têm um controlador. O capital está totalmente disperso na bolsa. Muitas vezes, até se você pegar as empresas que têm controladores, tipo a Tesla, o Elon Musk não tem 70% da Tesla. Eu acho que hoje ele deve estar com uns 16, 19% do capital da empresa. Ele vendeu uma partezinha ali para comprar o Twitter e tudo mais. Então, assim, ele consegue controlar a empresa com menos de 20% do capital da Tesla. Porque por mais que ele tenha só 20%, esse capital está tão pulverizado que nas assembleias as pessoas não comparecem, os 20% acabam sendo um percentual relevante. Os fundadores do Google também não têm 50% do capital da empresa, apesar da Google ter as ações com direito a voto diferente, né? Os controladores com percentual baixo conseguem mandar na empresa. O próprio Jeff Bezos, né? Vamos ver quanto que ele tem hoje. O Jeff Bezos tem 10% da Amazon. Então, é importante entender se a empresa tem um controlador por trás, né? O que a gente tira dessa frase aqui do Philip Fisher? Peraí. Se a empresa tem um controlador, quem é esse controlador, qual é a história e qual é um pouco da cultura da empresa que é direcionada por esses líderes. E se a empresa for familiar, ficar mais atento ainda, entender isso um pouco melhor. O que eu gosto de ver em relação a isso é assim, de uma forma geral, não investir em empresas que tenham donos ou sócios ou controladores que estejam de alguma forma envolvidos com esquema de corrupção, tá? Seja condenado ou não, ou em grandes investigações. Por exemplo, por isso que eu nunca investi na JBS aqui no Brasil. É uma empresa que é um mercado que já não me apetece muito e existe um rolo muito grande ali por trás que ninguém sabe direito como que é de fato. Então, tomar cuidado, né? Dá um Google ali nos donos, ver se os caras estão envolvidos em algum esquema de corrupção ou alguma atividade antiética, ilícita. Normalmente é bom evitar esse tipo de empresa. 10ª força aqui do Philip Fisher. Quão boa é a autoanálise de custos da empresa em seu controle contábil? Isso é interessante. Todo release de resultados, a empresa, normalmente o que as empresas fazem? Eles pegam a DRE, que é lucro, custo, receita, custo, lucro bruto. Despesa, lucro operacional. Despesa financeira, juros, lucro líquido. A empresa vai passando linha por linha. Olha, nossa receita cresceu por causa disso, os nossos custos cresceram por causa disso, ou caíram por causa disso, ou os custos caíram porque a gente conseguiu, através da nossa política XYZ, de melhoria de eficiência, conseguir reduzir. A empresa, ela mesma explica as oscilações de cada uma dessas linhas. Então, quanto que a empresa está sendo transparente em falar por que as despesas subiram, por que as despesas caíram. É interessante entender isso. Eu gosto bastante das empresas que têm bastante transparência nesse sentido. Isso tem a ver com o ponto 14, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, 11º ponto. Há outros aspectos do negócio da empresa, peculiaridades ao segmento de atuação envolvido, que possam dar ao investidor dicas importantes sobre como a empresa pode sobressair em relação à competitividade? De novo, há outros aspectos dos negócios da empresa, peculiaridades ao segmento de atuação envolvido, que possam dar ao investidor dicas importantes sobre como a empresa pode sobressair em relação à competitividade? Ou seja, como que a empresa está vendo os concorrentes e o que ela está fazendo para lidar com a base de concorrentes dela. Basicamente é entender como que a empresa está se posicionando em relação a isso. Porque aí você vai entender por que eu vou investir nessa empresa do que investir no concorrente XYZ. Ou muitas vezes os concorrentes nem estão disponíveis para você investir na bolsa. Isso é um ponto que eu acho interessante, né? Porque muitas vezes dentro de um mesmo segmento, se você for para o segmento, por exemplo, na bolsa dos Estados Unidos, restaurantes. Dentro de restaurantes você tem McDonald's, que vende sanduíche e opera franquia, tem Starbucks, que são lanchonetes que operam metade franquia, metade loja própria, tem Chipotle, que é mexicano, tem Darden's, que são aqueles restaurantes que são fine dining, que eles chamam, né? Você senta, pede a conta, tem uma pessoa te atendendo ali, você vai para o lugar para lanchar e ser atendido. Então, as empresas não necessariamente, por serem do mesmo segmento, elas competem de uma forma direta. Agora, empresas como, por exemplo, varejo de medicamento, tipo Raia Drogasil aqui no Brasil, você tem que entender, porque ela tem um negócio muito parecido com os seus concorrentes, né? Então é importante entender o que a empresa está fazendo para conseguir se diferenciar da concorrência no mercado que é bastante predatório.
Fábio, podemos confirmar nas informações que estão no release aqui no Brasil? Sim, Rogério. Sim, os balanços eles são auditados, né? É porque, assim, esses casos que a gente vê, tipo do IRB, da Americanas, tem lá nos Estados Unidos também, né? A própria Enroll foi um caso gigantesco lá. Mas, assim, fraudes contábeis podem acontecer. E quanto mais a gente evolui no tempo, mais provável é que elas não aconteçam, porque a gente tem níveis de auditoria cada vez mais eficientes, quantidade de informações que a empresa tem que dar cada vez maiores, nível de transparência maior. Agora, sempre pode acontecer, normalmente é mais exceção do que confirma a regra, tá? Só que, vou responder aqui para a gente passar para nossa próxima força aqui. Normalmente, se você reparar, as fraudes contábeis acontecem normalmente em empresas que são muito problemáticas. Isso é bem reportado no livro Financial Shenanigans, que fala só sobre fraude contábil. O autor diz isso, né? Ele vai ver, cara, historicamente, as empresas que fraudaram algum tipo de resultado, normalmente eram empresas que já estavam meio emburacadas, né? Empresa que tinha prejuízo há muitos anos, não gerava caixa direito. A empresa, quando está na beira da falência ali, ela tenta dar uma enrolada ali para sobreviver, né? Então, se você investe em empresas sólidas, você raramente vai investir numa empresa que tem algum tipo de fraude contábil. 12ª força do Philip Fisher. A empresa possui uma estratégia de curto ou de longo prazo em relação aos lucros e resultados. Isso aqui fica bem claro quando você lê o release das empresas, né? É bem interessante quando você lê o release de uma empresa e ela dá um direcionamento bem de longo prazo. O Buffett faz muito isso, falando da Berkshire. O texto que ele coloca ali no relatório anual é bem focando ainda o longo prazo. A própria LVMH dá muito essa pegada de longo prazo. Alguns exemplos aqui. O McDonald's, que a gente já falou aqui anteriormente, tem essa pegada de longo prazo. O que mais que das empresas que vocês investem, coloca aqui embaixo, quais que vocês leem ali o release e tem essa ideia de longo prazo. Aqui no Brasil é bem comum você ver ali a própria VEG, que a gente já falou. A Equatorial, uma empresa que costuma reportar bastante assim, pensando no longo prazo. Eles fazem aquisições que vão demorar anos para conseguirem ficar maduras. Ela compra empresas estatais que estão quebradas, né? Principalmente de distribuição, agora de saneamento também. Fleury, a pessoa está colocando aqui. O que mais? As empresas que vocês investem, que vocês leem ali, que vocês sentem que a empresa tem um foco e uma visão de longo prazo. Banco, normalmente, se a gente pegar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, normalmente tem um viés muito de curto prazo ali, de fato, mas que não é um problema, é mais uma característica natural do segmento, né? O banco está ali sempre rodando crédito, então o que o banco pensa assim, eu tenho que receber esse dinheiro em 12 meses, em 24, 36 meses, e é isso, o banco administrando isso ali. O pessoal está falando Ipera, Porto Belo, Odontoprev, Multiplan, Monster, Arezzo. É isso. Então entender se a empresa tem um viés ali de longo prazo, porque não é só a empresa falar os planos no longo prazo, porque ela focar nos resultados de longo prazo. É isso que é importante também. Quando a empresa faz uma aquisição de uma outra empresa ou investe em um projeto, normalmente esses projetos que as empresas investem, eles têm uma curva que a gente chama de curva J. A empresa faz, por exemplo, um investimento em uma fábrica. Essa fábrica vai dar prejuízo nos primeiros meses, talvez no primeiro ano, para depois começar a dar lucro. É o que está acontecendo no caso da Tesla na fábrica que eles acabaram de inaugurar em Berlim, né, que eles chamam de ramp-up. Se você faz uma fábrica gigantesca, cheia de funcionário, com despesa com energia, e você fabrica 100 veículos, esses veículos, isso aqui está dando prejuízo para a empresa, né? O valor que ela está tendo de receita desse veículo, menos os custos de produção, menos as despesas daquela fábrica, elas estão gerando prejuízo para a empresa. Só que tem um processo que eles chamam de ramp-up. O que é ramp-up? É você andar nessa curva J. Por que chama curva J? Porque ela faz um J. Igual eu estou fazendo aqui. Então é como se fosse aqui, ó, lucro que o projeto dá versus o tempo. Então nos primeiros meses começa a dar prejuízo menor e vai crescendo exponencial.
Na verdade, ela é um J que faz um S, né? Porque a fábrica, especificamente, ela vai ter um limite ali de receita, de volume que ela consegue produzir. Mas é importante a empresa ter essa visão, né, esses projetos. E você também, como investidor, sabe avaliar. Pô, a empresa está investindo pesado em XYZ, esse resultado não vai vir agora. Um exemplo aqui, que a gente falou anteriormente da Raia Drogasil, quando a Raia abre uma loja, uma farmácia, essa farmácia demora 3 anos para chegar na receita máxima dela. Porque a receita de uma farmácia da Drogasil é função das pessoas que passam naquela região e que criam o hábito de consumir naquela farmácia. E normalmente isso demora 3 anos. Então a empresa está abrindo farmácia, isso vai pesar a DRE. Isso vai pesar os resultados de curto prazo. E todo ano ela está abrindo. Então demora, são várias curvas J, né? Cada farmáciazinha que ela abre é uma curva J que prejudica o resultado no curto prazo, mas que tem um retorno esperado bastante agressivo ali no médio e longo prazo. Por que você fala que a Tesla é uma empresa de risco? Cara, o risco da Tesla tá mais associado a ela não conseguir fazer os projetos que ela tem, expandir do jeito que ela pretende, de entregar 20 milhões de veículos por ano até 2030, né? O projeto da empresa. A empresa hoje entrega ali perto de 1 milhão por ano. Acho que foi isso que fechou, né, no ano passado. 2022 fechou 1 milhão e 300. Então, assim, o risco da Tesla, porque a Tesla ela é uma empresa que é tranquila, os fundamentos da empresa, né? Os fundamentos da empresa são muito tranquilos hoje, né? Então, por exemplo, nos últimos 12 meses a empresa gerou 86 bi de receita, 13 bi de lucro operacional, 11,7 bi de lucro. A empresa não tem dívida nenhuma. Ela gerou 13 bi de caixa operacionalmente nos últimos 12 meses e investiu 7 bi. Só pra gente ter uma ideia, né? Então, assim, hoje os resultados da empresa são muito tranquilos. Agora, o mercado tem uma expectativa, e isso é precificado no valor das ações, de um crescimento bem expressivo. Porque se você for olhar a empresa, se a gente olhar um múltiplo seco da empresa, deixa eu botar aqui para ser mais rápido. A empresa vale 800 bilhões de dólares e ela entregou nos últimos 12 meses 12 bilhões de dólares, né? Então, o mercado avalia ela a 76 vezes o lucro anual. Ou seja, o mercado está esperando, vou demorar 76 anos para receber meu dinheiro de volta, entre aspas, que é a comparação que a galera faz. Não, porque esse lucro tende a crescer muito. Só para vocês terem uma ideia, como isso é expressivo, e por isso que eu falo para você não olhar para múltiplo de forma seca, isso é tão expressivo que a empresa a Tesla valia 30 bilhões de dólares. Ela valia 30 bilhões de dólares em 2019, valor de mercado da empresa. 30 bilhões de dólares. Só que naquela época ela quase não dava lucro, né? Deu quase zero. Vamos botar zero. Ela valia 30 bi. Pô, uma empresa que dá prejuízo, ela deu 800 milhões de prejuízo. Para a empresa é pouco, tá? Mas em 2019. Então ela deu 1 bi de prejuízo, quase, e valia 30 bi. Tá? Era uma empresa que, uma empresa está valendo 30 bilhões de dólares, uma empresa que deu prejuízo? Porque o mercado tinha a expectativa dela conseguir crescer e entregar o que ela estava prometendo. Só que o crescimento foi tão expressivo que alguns anos depois, eu estou falando de 2019, 20, 21, 22, 3 anos depois, a empresa já entregou 12 bi de lucro. Então, se a gente pegar quanto que ela valia lá em 2019, 30 bi, em relação ao que ela deu de lucro agora, 12 bi, ela estava valendo menos de 3 vezes o lucro anual. Isso no intervalo de 3 anos. Aí você pode estar achando muito caro agora, né? Ela está valendo 80 vezes lucro. Tudo bem, mas se ela triplicar o lucro dela, ela já vai estar valendo, 20 vezes lucro, por exemplo. Então, assim, o mercado já está olhando para o crescimento futuro dela, já tem uma expectativa de crescimento e a empresa está crescendo. Qual que é o risco da Tesla hoje? É a empresa não conseguir crescer conforme o mercado espera e o mercado perceber isso e precificar ali nas ações da empresa e o mercado começar a enxergar ela como uma empresa que já se consolidou, que tinha para consolidar dentro do mercado de automóveis e precificar a empresa conforme as outras grandes montadoras. Porque quando a gente pega as outras montadoras, tipo BMW, por exemplo, que é uma empresa que eu tenho também,
que esse ano deu uma valorização absurda, né? Valorizou 30% só esse ano, nos últimos 12 meses quase 50%. A BMW, ela é negociada a 6 vezes lucro. E as montadoras todas são negociadas a múltiplos muito baixos, porque mercado consolidado, todas elas vendem a mesma coisa praticamente. É um mercado que tem 100 anos de consolidação, vende o mesmo número de veículos todos os anos. Então é um mercado de valor, vamos botar assim, né? As empresas já são consolidadas, maduras ali. Então o risco da Tesla é esse, ela não conseguir crescer e entregar os projetos que não envolvem só venda de veículos, vende o full self-driving, que é o piloto automático, tem a ver com o crescimento da parte solar, de energia solar, venda de painéis, venda de baterias off-grid para indústrias, inclusive, não só para residências. Então, assim, ela tem muitos projetos e ela tem que entregar. É esse o risco, tá? É um risco mais nesse sentido. Já está quase voltando para o topo histórico, né? A ação tinha caído de $380 para $113 e agora já está em $250. Beleza? Vamos aqui para o nosso próximo tópico, que a gente acabou se perdendo um pouquinho, mas faz parte. Décima terceira força aqui do Philip Fisher. Será que em um futuro previsível o crescimento da empresa exigirá uma parcela maior para investimentos sobre seus estados financeiros positivos a ponto de diminuir a distribuição de dividendos provenientes desse crescimento antecipado? Vou traduzir aqui. O Philip Fisher, especificamente, ele não gostava de empresas de crescimento tão agressivo. Aquelas empresas que investem todo o capital de forma extensiva, e para quem chegou no começo da live, aquelas empresas que estão no começo do processo de crescimento que de fato precisam investir muito. O Philip Fisher buscava exatamente as empresas de crescimento moderado. As empresas que eu tenho um lucro, tenho um mercado para crescer, distribuo boa parte desse lucro em forma de dividendos, mas uma outra boa parte do lucro eu reinvisto em crescimento para conseguir ter mais lucro, para pagar mais dividendo. Então ele investia muito nas empresas de crescimento moderado, crescimento mais lento, e aí chegando lá na maturidade, né? Então ele gostava de pegar as empresas que tinham essa característica aqui do final da curva. Então, será que a empresa vai ter que expandir de uma forma muito agressiva em um momento, ao ponto de ela ter que cortar os dividendos para ter dinheiro de fato para investir de forma agressiva? É mais para você entender, tá? Eu não necessariamente gosto de evitar esse tipo de empresa, mesmo que a própria Tesla que a gente falou agora é uma empresa que não distribui dividendo, está reinvestindo tudo. Uma empresa que se caracteriza mais nesse sentido aqui é a Apple, por exemplo, que distribui muito dividendo em relação ao lucro, faz muita recompra, mas reinveste em crescimento. A própria VEG investe metade do lucro, reinveste e distribui a outra metade. Quais outras empresas que têm mais ou menos esse payout de 50%? E olha que interessante, olha como é genial isso que o Philip Fisher buscava, porque a gente está falando da década de 50. O Five Factor Model do Eugene Fama, que a gente viu na live do Eugene Fama, qual que é o quarto e o quinto fator? São empresas de alta lucratividade e que investem de forma conservadora. Na média, empresas que investem de forma conservadora, ou seja, não investem de uma forma loucamente agressiva, elas tendem a superar, na média, as empresas que investem de forma agressiva. Então ele já buscava empresas que investiam de forma conservadora, que tinham uma alta lucratividade. Que são os dois fatores que o Eugene Fama foi descobrir em 2014, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Empresas que tenham essa característica, né, de um payout ali perto dos 30, 40%. Vou pegar as empresas aqui de... Vamos ver aqui. VEG, crescimento e dividendos. Vou tirar os bancos, tá? Dessa lista. Redditor, BB Seguridade, CPFL Energia, né? A CPFE 3,
Carrefour, Raia Drogasil, Engie, são empresas que nos últimos anos cresceram o resultado e distribuíram bastante dividendo. TIM, Renner, PetroRio, Caixa Seguridade, Copel, deixa eu ver aqui, Taesa tá mais para dividendo puro, né? Unipar, São Martinho, Simpar, Minerva, aqui já são as empresas menorzinhas, né? A própria M Dias, né? Vem fazendo isso apesar dela não ter crescido nos últimos anos por outras características. Renner já falei. Porque tem algumas dessas que vocês estão falando que são mais de crescimento, né? Eu estou consultando a minha planilha. É a planilha que classifica as empresas aqui entre crescimento e dividendos, dividendos, puro e alerta. Beleza? Então, entender, né? Ele não gostava das empresas que paravam de distribuir dividendo para investir de forma muito agressiva. Mas, de novo, depende muito do momento da empresa. Eu não gosto de excluir isso. Mas, você entender exatamente esse momento da empresa te ajuda a tomar decisões para entender onde que ela está nesse gráfico. Porque, de novo, o Philip Fisher ele tem uma abordagem de empresas de crescimento. Então, essa live daqui a gente está falando especificamente sobre a parcela da sua carteira que você vai destinar ali a empresas de crescimento. Não tem nada de errado ter empresas maduras, inclusive a maior parte da sua carteira deveria ser de empresas mais consolidadas, ou boa parte pelo menos, e não tem nada de errado ter empresas menorzinhas ali em estágio de crescimento. Mas a gente está falando só sobre um pedaço das ações que você deveria ter na sua carteira. Então essas regras aqui elas não se aplicam para todas as empresas da sua carteira, né? Só lembrando. 14º, para a gente começar a chegar aqui no final. A empresa fala abertamente com os investidores sobre os seus negócios quando as coisas vão bem, mas se fecha em situações conturbadas e diante de decepções. Isso daqui fica muito claro quando a empresa divulga os resultados. Às vezes os resultados não vêm tão bons, não vêm tão forte, e a empresa tenta passar um pano ali sobre o que aconteceu. A melhor coisa que tem é quando o resultado não vem tão bom quanto era esperado pelo mercado, e a empresa já começa falando assim, olha, nossos resultados não foram bons. Eles não foram bons por causa de X, Y, Z. Inclusive, quem fez isso agora foi a própria Dollar General. Eu até postei nos meus stories, para quem me acompanha nos stories. Eu falei, cara, é muito bom quando você lê o release de uma empresa e a administração ela é sincera sobre os resultados. Eles colocaram lá, vocês me perguntaram aqui no começo da live, né? Os nossos resultados não foram tão bons quanto esperado, por quê? X, Y, Z, né? No caso da Dollar General, eles falaram. A gente teve uma queda da renda per capita, a gente teve um aumento de inflação, as pessoas consumiram menos os produtos que a gente vende, que possuem mais margem, a gente está fazendo X, Y, Z para melhorar isso, a gente espera que essa melhora venha num período de 2 anos. Então a empresa é sincera sobre os resultados que ela está reportando, né? Porque a pior coisa que tem é quando você vê que o resultado não veio bom, mas a empresa vai lá e tenta te entubar que foi um bom resultado ali, né? Isso fica normalmente bem evidente. Então a melhor coisa que tem é a empresa que é transparente quando os resultados vão bem e quando os resultados não vão tão bem assim. E a última força aqui do Philip Fisher, a empresa conta com uma diretoria de integridade inquestionável. É aquilo que a gente falou, né? Não só a diretoria, mas tenta entender ali, principalmente o CEO da empresa, né? Dá um search no Google no CEO, ver se ele já esteve envolvido em algum esquema de corrupção, ou em alguma empresa que foi envolvida em algum esquema de corrupção, ou até mesmo os controladores, né? Eu não gosto de investir em empresas que tenham controladores que possuam ali um histórico meio nebuloso, não é para dizer o mínimo. Então, esses foram as 15 avaliações, os 15 pontos que o Philip Fisher propõe para você selecionar uma boa empresa de crescimento, tá? Eu vou tirar aqui 10 minutos para tirar as dúvidas de vocês. Lembrando, quem já quiser assinar a chamada e ir embora, na quinta-feira, amanhã, na verdade, né? Amanhã, quarta-feira, a gente vai ter a nossa última live, a gente vai falar sobre os ensinamentos do Charlie Munger, que para mim é um dos maiores de todos os tempos, o cara é genial.
Foi ele que forjou a filosofia atual do Warren Buffett, que a gente falou ontem. Então não percam a aula de amanhã, às 8 horas da noite aqui no Instagram. A gente vai abrir as inscrições para o Dollar Masters, que é o meu curso, na quinta-feira de manhã. Quem tiver interesse, eu vou explicar mais sobre o Dollar Masters na nossa live de amanhã. E se você quiser receber todas as informações e ser notificado por e-mail, é só você se cadastrar aqui na lista VIP. O link está lá no meu perfil. Se você tem interesse em conhecer o Dollar Masters, não deixa de se cadastrar na lista VIP, porque a gente manda todas as informações. A gente abre as inscrições com desconto nos primeiros dias, então é importante você estar lá cadastrado para você ser notificado. E vai ser um enorme prazer ter você comigo, caso faça sentido para você nesse momento. Beleza? Olha o universo narrado aí. E lembrando que a gente também vai mandar as gravações dessas aulas aqui, dessa sequência de 10 aulas, para quem tiver cadastrado lá na lista também. Então se cadastra lá para a gente poder, para você receber a gravação dessas lives. Se você quiser, né? Obviamente. Dúvidas, pessoal? 10 minutinhos para a gente encerrar aqui a nossa live de hoje. A galera do fundão já está indo embora. Mas vamos lá. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao tema que a gente tratou aqui hoje? Fábio, além de McDonald's, Starbucks, Chipotle, você tem outras estoques do ramo de alimentação? Eu tenho uma empresa de turnaround que chama Brinker International. O código de negociação é EAT, E-A-T. Vamos ver como é que tá. Brinker International é uma empresa que tem uma rede de fast food que chama Chili's, uma rede de restaurantes. As forças de Porter são inspiradas oficialmente nessas regras do Philip Fisher? Não, as forças de Porter elas têm um framework diferente, tá? Talvez tenha sido inspirado ou não. Mas não acho que é tão parecido assim, não. Fábio, está acontecendo algo para ficar atento com a Dollar General ou seria só o ciclo natural? Cara, não tem nada de errado com a empresa. Simplesmente a inflação nos Estados Unidos bateu 10% no acumulado de 12 meses. O americano está sem dinheiro para consumir, vai consumir menos, né? O que a empresa vai fazer? Agora, os resultados da Dollar General, o que chamou muito a atenção, né? As ações caíram, elas despencaram tipo 20% em um dia, né? Então elas saíram ali de $200 para $158 em um dia. Mas assim, os resultados continuam fortes, a empresa tem uma dívida super controlada, super tranquila. Nos últimos 12 meses a empresa gerou quase 2,5 bi de lucro. E o que aconteceu foi que o resultado não veio tão forte quanto o mercado esperava. Ela teve crescimento de receita, teve crescimento de lucro, só que não foi um crescimento tão expressivo assim. Então o mercado já está, o macro dos Estados Unidos está pior do que a gente imaginava, e aí acaba precificando isso ali de forma rápida, não só nas ações da Dollar General, né? Mas se você olhar a Dollar Tree, DLTR, você vai ver que elas caíram também, saiu de $160 para $130, que é a concorrente da Dollar General, simplesmente por causa do macro. Fábio, faz sentido utilizar o indicador beta para balancear o risco da carteira? Cara, não para balancear, mas o beta você pode usar para você ter uma sensibilidade ali de quanto que a empresa tem de risco. Basicamente, o que vai ditar o beta de uma empresa é o segmento que ela atua, e o endividamento dela. Isso explica 80% do beta de uma empresa. O resto são as especificidades. Por isso, normalmente, você pega empresas do mesmo segmento, elas andam muito juntas, né? Porque é o mesmo segmento. Se você quiser saber mais sobre o risco específico do segmento do negócio, tem um indicador que chama beta desalavancado. Você faz uma continha para você transformar o beta alavancado, você vê a alavancagem financeira da empresa, quanto que ela tem de dívida, e desalavanca o beta, se você gosta desse indicador. Não conheço o Blau. É um IPO meio recente, né, Augusto? Eu não fico muito tarado com esses IPOs assim, não. Mas não conheço, tá? Não sei dizer. Acredita que teremos corte de juros em agosto? Quem tá perguntando é o Augusto. Cara, indiferente, tá? É totalmente imprevisível, não adianta você querer saber para você tomar uma decisão. Você deve estar pensando assim, nossa, será que se cortar os juros em agosto, porque se for cortar, eu já vou botar o dinheiro na bolsa agora, porque a bolsa vai subir.
Esquece isso, cara, porque não tem como prever, né? Como dizia o Peter Lynch, eu queria muito ser capaz de prever os cenários macroeconômicos, mas infelizmente isso é impossível. Então é por isso que eu prefiro investir em ações de boas empresas. O que acha da Dell? Cara, a Dell é uma empresa interessante, tá? Dá uma olhadinha lá no vídeo de análise da Apple que eu fiz no meu canal, que a gente fala também da Dell. A gente fala dos concorrentes ali. A Dell, ela fechou capital durante um tempo, voltou um tempo depois. É uma empresa interessante, assim. Eu, pessoalmente, não tenho ela, tá? Mas é uma empresa investível, sim. Fábio, faz um tour dos seus livros nos stories. Eu vou fazer. Deixa eu só organizar, que tá uma bagunça. Tem livro de literatura misturado com livro de filosofia, misturado com livro de investimento. Tem um monte de livro aqui que eu peguei para fazer as lives. Assim que eu der uma organizada, eu faço. O que você acha do Wells Fargo? Eu, pessoalmente, gosto. O banco que eu mais gosto lá nos Estados Unidos é o JP Morgan. Ele é o banco, na minha avaliação, mais sólido e ele é o banco mais diversificado em fontes de receita. Por isso que eu gosto dele. O que eu acho da BlackRock? Cara, é uma empresa interessante. É uma empresa interessante para você investir, né? Porque você pode estar perguntando o que eu acho da BlackRock como administradora de ETFs ou o que eu acho da BlackRock como empresa, né? Ela é uma empresa tranquila. Ela administra fundos, recebe uma taxa por isso. É um mercado que vem crescendo muito, né? A empresa não tem dívida nenhuma, praticamente, né? Tem mais caixa que dívida. É uma empresa tranquila, assim. Só que o que acontece é o seguinte, o resultado da empresa ele oscila muito conforme as flutuações do mercado. Porque como ela administra ETFs e ela recebe um percentualzinho minúsculo ali do valor do ETF, quando a bolsa cai, ela se desvaloriza, porque ela perde receita, né? Porque a receita é um percentual do valor dos ETFs. Então tem que saber que tem esses ciclos no resultado dela também, que são impactados pelo mercado, ela não pode fazer nada. Uber, o que acha? Cara, a Uber, ela é uma empresa interessante, assim, de turnaround, né? Daria para ter na carteira. Só que os números dela ainda são muito feios, assim, de uma forma geral, sabe? Ela começou a gerar caixa operacionalmente positivo só agora, nos últimos 12 meses, né? Na verdade, em 2022 ela já fechou com caixa operacional positivo, mas com um lucro líquido negativo, né, que é um eufemismo, um prejuízo de quase 10 bilhões de dólares em 2022, prejuízo nos últimos 12 meses de 3,3 bi, praticamente não deu lucro em quase nenhum trimestre dos últimos 4 meses, então assim, eu esperaria um pouco mais, né? O que me dá mais esperança aqui na Uber é esse fluxo de caixa operacional positivo. Porque apesar dela reportar prejuízo contábil, ela gera caixa com as operações. Eu talvez esperasse mais um pouquinho, né? Eu não gosto de entrar nesses turnarounds muito na cabeça do furacão, mas olhando os números do Uber, que eu acompanho o Uber um pouquinho de longe, assim, a empresa já está melhor, muito melhor hoje do que ela estava em 2021, por exemplo. O que acha da Vivara, Fábio? É um case interessante, tá? Aqui no Brasil. Como eu invisto nas empresas de luxo lá na Europa, eu não invisto em Vivara aqui, mas é uma empresa interessante, sim. Cara, a 3M, ela tá passando por um momento complicado porque ela tá respondendo um processo na justiça grande, bilionário, assim, de tipo 30 bilhões de dólares. Porque supostamente os protetores auriculares dela tinham uma falha e aí a organização de trabalhadores dos Estados Unidos inteiro entrou com um processo megalomaníaco lá contra a 3M e ela tem 56 bi de valor de mercado. Então se ela perder esse processo, ela vai ter que ser liquidada, né? A empresa. Mas assim, eu acho que não vai dar nada, tá? Ou vai dar muito menos do que se imagina. Porque eu não vejo os Estados Unidos quebrando uma empresa como 3M para ela simplesmente pra ela ter que pagar esse processo tão relevante. Mas a empresa está passando por esse momento mais turbulento, né? Eu acho que esse é a grande questão da 3M. Quando a gente olha os números da 3M, os resultados da 3M, eles são muito bons ainda, né? A empresa tem uma dívida muito baixinha, gera lucro todo ano, aumento de receita, manutenção de margem. Então, assim, os números da 3M não tem o que falar. Agora, a grande insegurança em relação à parte jurídica que ela está passando. Fábio, o que você acha da CSU Card Digital, CSUD, né? A antiga Card 3?
Tenho estudado bastante sobre a empresa, mas ainda na incerteza se é um case que pode se manter bem pro longo prazo. Cara, eu não gosto muito da Card, eu não sei como que ela tá hoje, né, especificamente. Eu acompanhava ela, tipo, até 2019, ali, mais ou menos. Ela é uma empresa que ela é problemática, porque como ela faz a parte de cartão de crédito para as instituições financeiras, conforme as instituições financeiras vão crescendo, param de terceirizar esse serviço, né? Não faz mais sentido terceirizar. Então, os clientes da Card, conforme eles vão crescendo, ela vai perdendo os clientes, né? Então, assim, ela não tem um mercado tão robusto para crescer. Eu não sei nos últimos anos o que a empresa veio fazendo para contornar isso, mas isso sempre foi um gargalo da empresa, né? Ela, é exatamente esse questionamento, que vem sendo feito já há bastante tempo sobre a empresa. Ela conseguiu aumentar a receita dela. E esse questionamento era um ponto aqui que a gente falou do Philip Fisher, né? O que a empresa está fazendo para aumentar as linhas de negócio, as linhas de receita? No caso da CSU é pior, né? Porque o cliente cresce, ela perde o cliente. Sendo que o ideal é o cliente crescer, você crescer junto com ele. E a Lucid, né? De carros elétricos. Cara, pra mim, eu não gosto de procurar outras empresas dentro do setor de carros elétricos. Até a gente falou sobre isso na live do Peter Lynch. Não, você ficar buscando a próxima Tesla, a próxima Apple, a próxima Microsoft, não parece ser uma decisão muito efetiva no longo prazo. Então eu não gosto de ficar pensando na próxima, sendo que o que a Tesla fez, assim, é quase impossível outra empresa conseguir fazer. Passar por esse estágio inicial. Porque o que as empresas estão fazendo agora, até as grandes montadoras estão fazendo carros elétricos, tipo, há 4 anos, a Tesla está fazendo só isso desde 2011, né? Já tem 12, 13 anos que a empresa está fazendo isso. Então, para chegar onde a Tesla está, as outras empresas vão ter que andar muito. Ou vai ter que receber muito aporte, né? Já estudou Caterpillar e John Deere? Já, cara, eu gosto dessas empresas. São empresas boas. Beleza, galera? Então, pela nossa live de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, nossa última live com as estratégias e ensinamentos do Charlie Munger. Charlie Munger que criou praticamente o Warren Buffett, que modelou toda a estratégia do Buffett. Os modelos mentais do Charlie Munger são muito interessantes. Então amanhã eu te espero aqui 8 horas da noite pra gente fazer a nossa última live do desafio do Buy and Hold. Quem teve aí todos os dias, coloca aqui nos comentários, só pra eu ter uma ideia. Fala assim, eu, ou quem assistiu a gravação, né, no feed depois, porque não conseguiu participar ativamente. Pra saber quem que tava aí todos os 10 dias. Tava aqui no feriado de quinta-feira, tava aqui ontem no Dia dos Namorados, tava sábado, domingo, sexta-feira. Quem que tava aqui todos os dias? Coloca aí pra mim nos comentários. Ó, João, André, Luísa, Luiz Arthur, né? Dani. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É um enorme prazer estar aqui com todo mundo. Amanhã, 8 horas da noite, estou te esperando. Se você quiser receber a gravação das lives, link na bio, se cadastra na lista VIP do Dollar Masters. A gente vai abrir as inscrições na quinta-feira, 8 horas da manhã. Então, boa noite para todo mundo e a gente se vê amanhã.